Isso. Gravando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Segundo tempo. Esse é o nosso segundo tempo. Já tivemos já, né, com o pessoal de contábeis e aí o pessoal da administração. Já tivemos um primeiro encontro, um pouquinho mais cedo. Nós falamos sobre também economia, mas a economia voltada um pouco mais lá para o comércio exterior, daqui a pouco mercado de capitais. E nós entramos agora falando sobre economia também com o pessoal do direito participando com a gente. Deixa eu receber o pessoal que está aqui. Isso. De forma bem tranquila, novamente, eu trouxe, na sequência, aí nós alinhamos semana passada, a nossa primeira aula da segunda-feira, com as 3 turmas. Né? Na segunda etapa, contábeis e administração não participou, eu tive que alinhar também o conteúdo com o pessoal do direito. Então, hoje eu já trouxe uma matéria, um conteúdo, que já vai direto para as três turmas. Alguma coisa que eu vou falar aqui agora, eu já falei um pouquinho para trás, mas é com olhares diferentes, com informações diferentes. E quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós entendermos a questão econômica, facilita para a gente. Deixa eu admitir o coleguinha. Isso. Só para finalizar, tá tranquila a imagem para vocês, a minha voz? Dá só um joinha para mim. Ótimo. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Ah, não, tá ótimo. É porque eu não estou com o meu chat ligado aqui, não. É obrigatório ligar a câmera ou ficar depois desligada? Não, pode deixar. Lara, pode deixar a câmera ligada, pode deixar à vontade. É só desligar o seu áudio, tá? Fiquem bem à vontade aí, se vocês quiserem. Tá ótimo? Então deixa eu buscar aqui uma tela. Antes da tela, né? Hoje nós estamos todos juntos a primeira vez, ciências contábeis, administração e direito. Eu conversei com o professor Helder, e ele me orientou assim, João Paulo, serão 3 turmas de economia, porém o direito vai entrar depois, ele vai participar só do segundo tempo. Então, eu estou tentando trabalhar essas questões e deixar um pouco mais, falar sobre economia brasileira na segunda etapa. E aí a gente já faz um link lá atrás, do Contábeis ADM, para darmos continuidade ao nosso entendimento aqui e ao nosso conteúdo. Eu mandei para vocês uns slides de manhã, né, falando sobre o que faz um país crescer. O que faz um país não crescer também. Então, esse nosso olhar de hoje está voltado para essas questões. Está escutando um trem tocar, né? Passa um trem aqui pertinho da minha casa, aqui. Pertinho de casa. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Ó, deixa eu tirar aqui a minha internet Isso. Já apareceu aí para você já? Alguma imagem? Apareceu? Sim. Beleza, então vamos lá. Pessoal do quarto contábeis, pessoal do sexto ADM, e colegas do segundo direito. O que é interessante nós entendermos o seguinte, aula de economia, praticamente, eu até falei mais cedo, nós temos várias visões, os economistas às vezes têm várias visões da questão econômica, porque alguns deles são mais liberais, outros são mais, vamos pensar assim, de uma economia mais socialista, tem uma visão mais social, mas um entendimento que é interessante. E eu quero falar para vocês o seguinte, todas as informações que vocês receberem sobre economia, todas elas, vá com um olhar crítico, vá perguntando, mas por que acontece isso? O que fez acontecer isso? Ou também, o que pode acontecer depois? Porque em economia, nós sabemos que tudo é tendência. Fatos podem gerar outras situações
à frente. E a visão desse olhar da economia, ela parte muito de como o país está inserido. Se é um país liberal, se é um país mais social, se é um país de economia mista. Então, isso vai fazer a gente entender essas questões. Então, eu trouxe aqui para nós alguns comentários. Eu vou ficar de olho aqui no nosso tempo também, para não ter problema. Já são 8h10. O que faz um país crescer? Muitas situações fazem um país crescer. Nós tivemos no Brasil, ao longo dos anos, aí vocês, né, já devem ter visto também sobre isso. Em 2009, olha, está pertinho da gente aqui. Então, eu trouxe contextos bem próximos da gente para a gente começar a entender essas questões. Em 2009, o Brasil teve um crescimento fantástico da nossa economia. E vamos lembrar, antes de 2009, lá em 2001, 11 de setembro de 2001, tivemos um evento terrorista forte no mundo, que foi aqueles atentados das Torres Gêmeas. Tá, Paulo, mas o que tem a ver essa questão dos atentados com a economia? Tudo. Quando eu gosto muito, na aula presencial, nós teremos o prazer ainda de nos encontrarmos, se Deus quiser, em breve. Eu gosto muito de falar para vocês assim, olha, entenda muito bem o momento que você vive hoje, o que está acontecendo hoje. Se nós vamos buscar lá no século XV, por exemplo, do mercantilismo, depois veio lá o iluminismo, Revolução Industrial no século XVIII, a Primeira e a Segunda Grande Guerra, já no século passado, a crise de 1929, os atentados do 11 de setembro, a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria, pois são todos contextos históricos que fazem as coisas acontecer. E em 2009, nós tivemos lá em 2001, atentado das Torres Gêmeas. E já em 2007 para 2008, a crise americana, das bolhas, né, da chamada bolha lá daqueles títulos podres dos Estados Unidos, 2007, 2008, que quebrou o mundo inteiro. Muitos países, né, aqui o nosso presidente falou que seria uma marolinha, mas foi o que ele disse, mas depois ele entendeu que não foi de fato isso. Então, esses fenômenos históricos é que fazem algo acontecer. Hoje, o que está acontecendo conosco é a pandemia. Então, vocês estão percebendo. Olha o que a economia lá na sua cidade está fazendo. Do estado do Brasil, por exemplo. Então, em 2009, nós tivemos um crescimento muito bacana, tá? Depois eu trouxe mais para frente um quadro informativo dos índices de PIB do Brasil. O Brasil viveu naquele tempo do governo Lula para cá, FHC, né? Depois veio o Plano Real, que deu à nossa economia uma estabilidade econômica, que na década de 80 foi grave. Então, o Plano Real veio, é muito recente ainda o Plano Real, né? 1º de julho de 1994, e o Brasil começou a se organizar economicamente. Abriu o mercado para o setor externo, começou a se relacionar mais lá com o setor externo. Só que, no início do governo Lula, o Brasil disparou. Porque o mundo inteiro estava crescendo muito. 2001, 2002, 2003, 2004, tirando as Torres Gêmeas, 2005, 2006. A China cresceu a taxa de 14% ao ano do PIB dela. Hoje a China cresce a 6%. A Índia cresceu em torno de 6%. Hoje está na faixa de 3%, 4%. A Europa, Estados Unidos. Então, o mundo estava crescendo muito. O mundo estava comprando muito. E quando você tem pessoas comprando muito, no caso dessa economia nesse período, tivemos aí um boom, né? A gente fala o boom de crescimento de 2002 a 2007 aproximadamente. O Brasil teve essa oportunidade e não soube aproveitar como deveria. O Brasil, ao invés de abrir as portas do nosso país para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos,
nós começamos a fazer negócio com o pessoal da América Latina, com Colômbia, com Cuba, com Equador, com Venezuela, com Argentina, com Paraguai. Então, as estratégias econômicas, às vezes, elas não são muito bem analisadas. Porque nós temos o seguinte, olha aqui, quando eu falo com vocês, pessoal, sobre política, sobre nome de presidente, não tem nenhuma ideologia partidária aqui de minha parte. É para nós entendermos o contexto. Aí sim vai ficar mais fácil o entendimento. O presidente Lula, de esquerda, ele quis se aliar às pessoas de esquerda. Aqui na região nossa e no mundo também. Foi bom, em certo tempo, em certo ponto foi. Olha, a China falou assim para o Brasil, produz todo o minério que você quiser que eu compro. Puxa vida. E a China estava em expansão e produzindo e criando cidade, fazendo rodovia, fazendo prédio, fazendo cidades. A Europa a mesma coisa. Olha, produz a carne que tiver que eu compro. Então nós tivemos esses momentos aí de muito crescimento do nosso Brasil, do nosso país. Só que as estratégias às vezes não foram as melhores. E em 2013, então, em 2009 nós crescemos 7,5% aproximadamente. E já no ano seguinte, 2010, começou o desastre. Por quê? Porque a crise internacional de 2007 afetou o Brasil. Em 2013, o Brasil já tinha perdido praticamente todo um contexto, um cenário econômico favorável. Aí tivemos algumas políticas equivocadas do Ministério da Fazenda, do Banco Central, né? Ou seja, até essa manchete aí da revista O Economista fala, né? O Brasil estragou tudo, pois você estava indo tão bem, decolou, o próprio Brasil estragou, não conseguiu manter. E aqui, logo depois, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, em 2014. É muito ruim quando um país ele tem um tipo de política dessa natureza. Impeachment de presidente, corrupção, essas coisas atrapalham muito a visão lá fora. Porque o mundo inteiro está de olho nessas questões. E já em 2016, ali no finalzinho do governo, já estava com o governo Temer, né, o Brasil já, puxa vida, peraí, como vai ser? Socorro. E hoje nós estamos vivendo essa situação do Brasil, também tendo em vista a questão da crise sanitária, mas tem muito ainda a ser recuperado. Então é importante, volto a dizer para vocês, nós começarmos a entender a economia com esta visão de perceber o seguinte, olha, o que está acontecendo no mundo agora para que não está dando certo aqui? Qual o contexto histórico? O que foi feito? Então, nós temos um monte de reforma lá no Congresso para passar. Reforma tributária está lá, reforma administrativa deveria fazer o mais rápido possível, o nível de desemprego está alto. Então, é isso que nós vamos começar a trabalhar com vocês. Tá? Eu quero trazer um dia, até falei com o pessoal mais cedo, do quarto e do sexto, é importante nós estudarmos a formação econômica do Brasil a partir de 1930. Ô, Paulo, mas pelo amor de Deus, história da economia? Não, é para nós entendermos o seguinte, a nossa industrialização, ela ocorre a partir de 1930, com a chamada, as indústrias de base, né, CSN, década de 40, né, a Vale, Rio Doce, Petrobras, Eletrobras. E então, é tão interessante quando você começa a estudar isso, e você vai vendo ali nos governos seguintes, até chegar hoje, como nós chegamos aqui? Por que nós estamos nessa situação? O que foi feito lá para trás que não deu certo? E vocês aí, futuros operadores do direito, futuros administradores e contadores, vocês precisam, assim, ter esse conhecimento muito bem apurado da economia do nosso país e da economia internacional. Porque em algum momento você vai precisar disso. Para tomar decisões, para gerenciar a sua empresa, ou se você estiver em uma empresa de terceiros, né, para fazer toda essa questão, que é muito interessante. Então vamos lá. O que é o PIB? Aqui rapidamente nós argumentamos na aula passada, só rapidamente só para a gente indicar o quê? O que é o PIB? Produto Interno Bruto. O PIB é o principal indicador econômico de qualquer país. Tá? Daqui a pouco no nosso gráfico vocês vão entender. O único indicador que vai saber se o país está crescendo muito é PIB. Produto Interno Bruto. Medida das riquezas
de um país durante certo período. Aí eu posso ter o seguinte, eu posso ter o PIB global, PIB do Brasil, eu posso ter o PIB da construção civil, o PIB do setor de calçados, o PIB da siderúrgica, o PIB da confecção, tudo separado. É para quê? É para estudar. Ô Paulo, o PIB é um indicador efetivo? É uma referência, tá? É uma referência que a gente não consegue manter, padronizar tudo. É uma estimativa aproximada que o governo adotou para fazer essa medição. Então, qual que é o objetivo dele? Medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Aí nós temos 3 setores da economia: setor agrícola, setor industrial, setor de serviços. Então, nós temos na indústria o setor de transformação. Na agricultura, a nossa agricultura é muito rica. O Brasil é um país muito rico. Temos extensão territorial ótima e temos terras férteis. Hoje, né, nessa pandemia que estamos vivendo, o setor mais prejudicado, pessoal, o mais prejudicado é o setor de serviços, tá? Sabe por quê? Porque a indústria parou. E se a indústria para, ela para de demandar serviços. Agora, o setor agrícola no Brasil, assim, não caiu tão fortemente. Porque ainda continua uma demanda interna e uma demanda externa dos produtos, que as pessoas não podem parar de comer. Mas o setor industrial caiu bastante e, na mesma linha, na sequência, o setor de serviços teve essa queda também. Quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo. Então, eu tenho aqui uma métrica que é chamada o seguinte: PIB per capita. Então, nós falamos PIB per capita, que seria o PIB por pessoa. Então, vamos pensar assim: o PIB per capita é quanto cada cidadão de um país recebe. Então, o governo tem uma métrica, isso aqui é só para medir. Vamos pensar assim: o PIB brasileiro deu tantos trilhões de reais, por exemplo. O Brasil tem 230 mil milhões de habitantes, por exemplo, 200 milhões de habitantes. Eu pego o valor do PIB e divido pelo total da população. Então, vamos imaginar que cada pessoa do Brasil esteja ganhando hoje, aí por mês, em torno de, exemplo, 10 mil reais. Poxa, Paulo, eu não ganho isso. Eu também não. Mas onde que está o dinheiro? Não, é só uma métrica, é uma referência. Por exemplo, o PIB. Quanto maior o PIB por pessoa, melhor é o desenvolvimento econômico desse país. Melhor é a qualidade de vida, porque as pessoas estão recebendo bem. As pessoas estão ganhando bem. Então, veja bem, quanto maior o PIB, ótimo, maior será o PIB per capita, melhor ainda. Mais possibilidade das pessoas terem dinheiro. Só que tem essa tela do lado, onde informa para vocês, olha, o PIB não leva em conta a distribuição de renda desigual, em que alguns países são muito ricos e outros extremamente pobres, países e pessoas. Mas é uma métrica, é só para medir quanto cada pessoa dentro do país ganha. Quanto maior o PIB per capita, maior é a qualidade de vida das pessoas. Vamos pensar assim, um país igual a Suécia, um país igual a Suíça, Alemanha, Holanda, tem PIBs per capita altíssimos. Por quê? Porque isso é interessante. É um país de primeiro mundo, né? Nós ainda somos um país emergente e estamos aí galgando um lugar de destaque. Mais para frente tem uma tela, se não der para ver hoje, a gente vê na semana que vem, onde eu tenho um comparativo do PIB per capita do Brasil aqui na América do Sul. Vocês vão ver que é um absurdo. Nós estamos atrás de países que não têm condições. Mas nós temos um país populoso, né? A região brasileira ela é muito, às vezes, vamos pensar assim, desigual. Nós temos o norte do Brasil, que tem pouca população. O nordeste, no interior, são pessoas mais pobres. E o Brasil é um país do sudeste para baixo, com poderio econômico maior. Como se calcula o PIB? O PIB ele tem 3 momentos para você calcular ele. Você pode pegar pela riqueza dele toda, pela produção, somar tudo que é produzido na indústria, agropecuária e no serviço. Ou você pode
somar tudo que é comprado, a matéria-prima, o consumo do governo, os investimentos que são feitos, as famílias comprando, é outra métrica. E você pode pegar tudo aquilo que é renda. Você trabalha numa empresa e produz, gerou riqueza, mas você também recebe o dinheiro. Salário, juro, aluguel. Então, veja bem, esse é um cálculo que é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o direcionador, juntamente com os órgãos competentes das autoridades econômicas do Brasil, para chegar-se a uma mensuração final do PIB. Tanto é que o PIB de cada país, por exemplo, o PIB anual, ele só sai lá para o final de março e abril do ano seguinte. E ali eles ficam computando tudo, né? Então, Paulo, como é que eu vou saber isso aqui? Olha, vocês aí, contadores, né, todos os relatórios que vocês fazem na contabilidade, estão mandando para os órgãos competentes, estão informando quanta produção foi feita, quanta mercadoria que foi feita, quantas pessoas estão empregadas, qual o valor do salário. Isso tudo vai sendo arquivado, né, vai sendo guardado para a apuração do PIB. Mas aqui no nosso caso, vamos passar para São frente. Paulo, Pois não? Diga. me tira uma dúvida. Eu não entendo muito sobre economia, mas só vai conseguir me tirar essa dúvida. Nessa questão de PIB, é pior para o país ter o PIB baixo, igual muitos países têm, são bem mais baixos que o PIB do Brasil, ou a distribuição da renda em total menor, que é a desigualdade? Muito boa pergunta, Pedro. Excelente, cara, muito bom. A questão do PIB, Pedro, essa sua pergunta é uma pergunta boa de cair em prova, hein, senhor? O que é interessante? É você manter um crescimento que não precisa ser crescimento de 14% ao ano, 10% ao ano, mas o que importa no crescimento do PIB, Pedro, é uma estabilidade. Você pode crescer 2% ao ano, igual cresce nos Estados Unidos, por exemplo. 2, 2,5%, 3,5% no máximo, mas é um crescimento assim, estável. Ao longo do tempo, a Índia, por exemplo, ela cresceu nos últimos 20 anos, Pedro, a uma taxa média de 3,5% ao ano. Taxa média de crescimento. Quer dizer, não é igual o Brasil, que às vezes vai lá em 7 e no ano seguinte fica lá 1, ou um crescimento de PIB negativo. O que vai dinamizar essa capacidade das pessoas de ter um poder aquisitivo melhor, de ter mais É aí onde capacidade de... pega a minha pergunta. Hã? Aí eu acho que é onde pega a minha pergunta, porque a gente pode comparar o crescimento da Índia, que foi maior que o crescimento do Brasil. A população da Índia é a segunda maior do planeta e é um país totalmente medonhamente precário. Mas aí Então, você... digamos que a desigualdade seria um fator Sim, sensível a julgar essa questão? sim, sim. Nós temos que analisar todos os cenários. Vamos pensar assim, nós temos a Índia, a Índia promissora, nós temos a China promissora. A China tem 1 bilhão e A 400 China já milhões de acabou, habitantes. quebrou. Oi? A China já esquece a China já era. Não, não, eu quero dizer o seguinte, para te dar um exemplo, né? Brincando. Dar um exemplo. A China tem um país promissor, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, metade da população da China vive na pobreza. A outra metade é prosperidade. A Índia, mesma coisa. O Brasil, nós não temos no Brasil, a nossa cultura brasileira, o nosso processo até de colonização, tem todo um significado. Por que ainda o Brasil é um Sim. país emergente e não consegue se desenvolver? Se nós temos todas as condições para crescer, o que tem que se levar em conta, Pedro, sua pergunta foi fantástica, cara, é um crescimento sustentável ao longo do tempo. Aí você vai conseguir o quê? Você vai conseguir ter mais qualidade de vida, melhora a educação, melhora o saneamento básico, melhora a saúde. Aí que é interessante. Quando você compara o Japão, por exemplo, o Japão é uma ilha pequena, é um país ali totalmente, vamos pensar assim, poderoso, rico. O Japão tem um crescimento econômico ao longo dos anos, mesmo, Pedro, passando por aquela dificuldade, terremoto, aquela coisa que acontece, é um crescimento estável, sustentável. Sustentabilidade. O que é isso? É aquilo que se sustenta. Então, a sua pergunta ela vem direto para fazer isso, essa comparação, e os colegas
também tenho certeza que absorver aí o seu questionamento. Pode um país rico ter pobreza? Estados Unidos também tem. Tem as pessoas aqui que vivem mais pobres, mas tem a questão dessa desigualdade. Mas é mais próspero. As pessoas ganham mais. Se pegar o Brasil hoje, por exemplo, vamos pensar assim, se o Brasil hoje fosse, só a título de curiosidade aqui para a gente, tá? Se o Brasil fosse Sudeste e Sul, né? Aí só dando um exemplo, economicamente falando, é uma grande potência. Você tem o norte brasileiro, você pega ali Roraima, você pega Rondônia, você pega o Acre, até boa parte do Pará, ali, né? São pessoas muito distantes, não tem muita população. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma descentralização industrial. Muitas empresas saindo dos grandes centros e indo buscando crescimento em outros estados, Nordeste principalmente. Agora, para que o Brasil consiga, de fato, ter um crescimento sustentável, as nossas reformas, a tributária que está lá para ser feita, a administrativa, a previdenciária, né, que está em alguns estados para fazer. A trabalhista. A trabalhista, muito bem lembrado, Pedro, a trabalhista tem que ser muito mais consistente. Para quê? Para que nós possamos ter condições de fazer o Brasil crescer. A função do Estado, do governo, de qualquer governo, é proporcionar o ambiente econômico para o setor privado fazer a coisa acontecer. Nós vamos perceber o seguinte, você vai ver o seguinte, mais para frente, talvez na próxima aula, que nós vamos ter, países pobres, vamos pensar países africanos, os países pobres, geralmente são muito pobres porque a mão do Estado é grande demais. O Estado tem que prover tudo. O Estado tem que dar educação, o Estado da saúde, o Estado faz estrada, o Estado faz tudo. Sim, país desenvolvido, a coisa funciona junto. É o setor privado participando com o setor público, tipo uma parceria, né? Tipo um PPP, para fazer acontecer. Respondi a sua pergunta, Pedro? Muito obrigado pela... Fantasticamente, obrigado. Eu te agradeço pela participação, Pedro. Beleza. Pessoal, nós temos só aí aproximadamente 8 minutos, tá? Nós vimos na aula passada essa questão aqui da PERC, olha aqui, olha. Produção, né? Economia cresce, gera renda, gera emprego. Vou passar rapidinho aqui. Tem dinheiro disponível, maior renda per capita, aumenta o consumo. Se aumentou o consumo, nós temos possibilidade de abrir novas empresas. Quando nós temos possibilidade de crescimento do ciclo virtuoso da economia, aumenta o emprego, pode ter mais contratação, as empresas vão crescer. As empresas podem crescer ou pode gerar mais outras empresas. Aumenta o número de empregados. E nós vamos ter mais competitividade. Eu gosto de dizer o seguinte, países competitivos são aqueles países que têm empresas que uma estimula a outra a se desenvolver. E você ter competitividade é bom. Por isso que o Brasil peca muito. Eu volto com você de novo, Pedro. O Brasil peca muito porque nós não somos ainda totalmente competitivos. A nossa abertura econômica, ela se deu lá na década de 80 com Collor. Então está recente aí, ó. Está recente. Collor, depois FHC, depois veio o Lula e agora nós estamos aqui. Então nós temos ainda... Oi? Uma questão, uma pulguinha atrás da orelha. Tudo bem, o nosso crescimento do Brasil foi, né, tá recente, foi na década de 80, mas o senhor não acha que houve um crescimento rápido? Por mais que tenha sido desordenado, mas o Brasil é muito melhor que os outros países que está há muito tempo fazendo história. Por exemplo, ano passado, o Brasil inaugurou aquele... acelerador de partículas em São Paulo. É um dos 2 do planeta. Sim. E maior tecnologia. Então, assim, alguns setores o Brasil é eficiente. Muito. Campanhas de vacinação, o SUS. O SUS não é 100%, mas é o maior sistema de saúde público do mundo. Produzimos alimento, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa tem estudos que falam que o Brasil alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas.
Então não podemos, digamos, a certo princípio, dizer que nós somos um país fracassado. Muito pelo Não. contrário. Nós somos muito melhores assim que países europeus. Somos, não temos nossos problemas, no caso, políticos, descentralização, é muito dinheiro na mão de poucas pessoas, mas ruim o país não é. Muito pelo contrário. Muitos países dependem do Brasil e para tudo. Sim, Entendeu? mas eu não falei que o Brasil é um país fracassado. Professor, Eu não falei isso. Hã? professor? Pois não, pode falar. Então, eu acho assim que se houvesse uma conversação interna no país sobre quem, como, por quê, de onde vem esse crescimento, e houvesse essa conversação, houvesse essa divulgação de informação, os estados entre si poderiam compartilhar dessas informações e o crescimento poderia vir bilateralmente, não só de um lado, não só de uma certa região. Sim, sim. Essa é a questão. O que eu estou trazendo aqui para nós é essa discussão. Eu, em momento algum, falei que o Brasil é um país fracassado. Eu estou dizendo que nós ainda somos emergentes. Né? E somos emergentes. Perfuração de petróleo em alto mar. Nenhum país do mundo detém tecnologia de perfuração de petróleo como o Brasil tem. Nós temos muitas coisas bacanas aqui no país. Mas estou dizendo o seguinte, nós precisamos melhorar muita coisa. O Brasil é um país novo. Se não for entender essas questões. Você vê, enquanto a Revolução Industrial, no século XVIII, 1750 a 1800, os países da Europa já estavam se desenvolvendo, nós começamos a nossa a partir da década de 40, 50 do século passado. Não tem nenhum ano. Mas o Brasil é um país muito promissor, perfeitamente. E quem está falando agora comigo, que eu não ouvi o nome? Eu quero falar. Na minha opinião, o Brasil não é um país, o Brasil não é um país fracassado. Ele é um país, ele é um país mal administrado. Ele é um país que ele está sendo afundado e toda a vida foi afundado pelos governantes que ele teve. Só isso. Porque ele é um país que ele tem muitas riquezas. Só que o que acontece? Ele tira a riqueza dele daqui, vai para outros países. E depois a gente brasileiro compra com a maior taxação que tem. Só isso que acontece. Porque toda a riqueza que tem no Brasil vai para fora para depois voltar para aqui de novo. É o que acontece. É esse o problema do Brasil e do brasileiro. Mas é verdade. Aqui nós temos o bom seria essa nossa aula aqui presencial que dá um debate fantástico. Eu adoro isso aqui, tá, pessoal? Isso não conhece os alunos da UNA, não, meu filho. Debate é com eles mesmo, né, Eliane? Não. Eu trabalhei lá no semestre. Não. Aqui, mas eu acho isso ótimo, Pedro, Eliane. É ótimo. Esse debate que faz a gente ter um crescimento, um conhecimento maior da situação. E agora eu quero corrigir também o Pedro, a questão que ele falou que o Brasil tem o SUS, e o SUS não é a melhor instituição não, Pedro, porque nos outros países tem os convênios lá mais baratos e não gratuitos, são pagos, e a população é bem assistida. Aqui tem o SUS e a população não é bem assistida quanto à saúde. O que adianta ter o SUS, que não é o SUS, é o SUS mesmo. A gente chega para você, a gente morre. Entendeu? Então, mas, Eliane, uma coisa que eu comento é o seguinte: a maioria das pessoas compara o Brasil com os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é melhor. Parece que só existe Brasil e Estados Unidos. Outros países não existem. Só existe o Brasil e Estados Unidos. A saúde nos Estados Unidos, primeiro, ela não é pública. Ela é totalmente privada. Então, assim, as pessoas, o próprio brasileiro, muita junção de culturas, origem europeia, origem africana, América, tem uma mesclação disso tudo. Acaba que o país não criou a sua própria identidade, o seu próprio perfil, digamos assim. Pedro, porque nós estamos em construção. O Brasil, nós já fomos a quinta economia do mundo em 2003, 2004. A quinta economia do mundo, olha só. Sim. Pelo poderio que nós temos, pela capacidade que nós temos de se reinventar. Mas quando eu trago essas questões aqui para a gente, é para gerar essa discussão, esse debate mesmo. Nós temos que entender o Brasil, eu vou falar com vocês sobre economia, nós temos só um minuto só, e o que eu vou fazer conosco na nossa próxima aula de segunda-feira? Eu não vou trazer slide, eu vou trazer um tema, nós vamos discutir aqui, que eu achei fantástico,
Essa participação. Então traz a reforma tributária, tá? Porque o que eu ouvi do Não, ministro Eliane, lá, pelo amor de Deus. Você na tributária não anula, não, pelo amor de Deus. Pessoal, o aqui, cidadão o nosso foi tempo qualquer está um. terminando. Infelizmente, o tempo está Eu acho um terminando. absurdo. Eu achei fantástico a forma que nós conduzimos agora a segunda etapa. Eu vou propor para vocês, na segunda-feira, nós abrimos aqui a tela para todo mundo e vamos discutir um pouco a economia brasileira atual. O que vocês acham? Perfeito? Beleza. Nosso tempo está terminando. Oi. Com Deus. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom debate igual esse aqui, tá?